A TV Cidade Farroupilha volta a apresentar o programa Painel Eleições 2018. Estamos nos aproximando do segundo turno eleitoral do ano de 2018, previsto dentro do nosso calendário eleitoral. Domingo, dia 28 de outubro, é dia de voltarmos às urnas, voltarmos para o nosso exercício da cidadania, o voto, ou seja, teremos o segundo turno para a presidência da República e também para governador do estado no Rio Grande do Sul. É claro que é uma nova eleição, é um novo cenário, mas todos nós, cidadãos, temos o compromisso de nos apresentarmos à Justiça Eleitoral ou nos dirigirmos à nossa sessão eleitoral para o compromisso do voto, ou seja, votarmos. Quem, por algum motivo de força maior, não puder chegar até a sua sessão eleitoral, tem a ferramenta disponível, a justificativa de voto. A TV Cidade volta com o programa Painel Eleições 2018, dentro desse propósito de preparar o seu voto, de nós falarmos sobre a importância. Nós não podemos nos omitir, nós precisamos nos posicionarmos frente aos candidatos que temos, estudar as propostas, estudar seus planos de ação e depois votarmos em um deles. Temos também o recurso de votar em branco, sim, de anular o voto, mas o importante é termos decisão, tomarmos postura. E para falarmos sobre os preparativos da eleição em Farroupilha, orientações, enfim, como vai ser o domingo de eleições no nosso município, recebo aqui no painel Eleições 2018, hoje, o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que é nosso convidado para o programa de hoje. Alexandre, obrigado por estar com a gente. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, pelo convite. Sempre um prazer poder esclarecer dúvidas para os telespectadores da TV Cidade e contribuindo para que o cidadão exerça da melhor forma o comparecimento às urnas, enfim, a escolha dos novos dirigentes do país. Com certeza. O segundo turno é uma nova eleição, talvez assim poderíamos dizer, porque o eleitor precisa se apresentar à sua sessão eleitoral, pelo menos ele teria esta obrigação, de acordo com o que prevê a legislação brasileira. É claro que é uma eleição muito mais simplificada, talvez muito mais descomplicada para o próprio eleitor, porque ele não vai estar votando em 6 ou 7 candidatos, mas sim apenas 2 candidatos, governador e presidente da República, né? Governador e presidente, e nessa ordem que tu bem colocasse. Então, o eleitor tem que ter muito cuidado de não inverter os cargos na hora do comparecimento à sessão eleitoral. Uhum. O número com o qual os candidatos concorrem, eles são diferentes para governador e presidente. Então, se o eleitor, ao votar para governador, usar o número de um dos candidatos a presidente, vai estar anulando o voto. E aí fica toda aquela sombra em torno da votação eletrônica, dizendo que o eleitor não viu o seu candidato, é fraude na urna, enfim, mas o que se verifica com muito mais, o que se verifica, né, em todos os levantamentos que são feitos, é o equívoco do eleitor ao errar o número do candidato ou errar a ordem de votação e, por consequência, errar o número do candidato. Sim. Aí bagunça o sistema, né? Não, ele acaba anulando o voto. Uhum. As pessoas estão usando a tecla confirma com muita rapidez. Então, digitando o número do candidato, a urna, preenchendo os 2 campos, a urna já vai trazer a foto daquele candidato. Exibir a foto do candidato. Ou mostrar voto nulo, caso seja o número errado. Sim. O eleitor, com calma, tem que ler o que está na tela. Lendo a informação da tela, visualizando a foto do candidato, aí depois ele aperta confirma. Uhum. Porque o que se verifica, foi feita uma auditoria no cartório, dando oportunidade ao eleitor que havia feito a reclamação votar, e a pessoa, por 2 vezes, errou. Na primeira nós tivemos tempo de dizer, não, corrige porque o voto vai ser anulado, era uma
uma auditoria. Certo. E na segunda-feira ele foi ainda com mais velocidade, digitou os números do candidato equivocadamente e confirmou. Então, ao apertar confirma, a urna já passa para a gravação do resultado e encerra a votação. Encerra a votação, com certeza. Neste caso, neste ano, para nós aqui no Rio Grande do Sul, vou falar do Rio Grande do Sul, porque em algum estado brasileiro eu sei que pode haver até concomitância de igualdade. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos 2 partidos políticos que são diferentes dos 2 partidos políticos que estão com candidatos para a presidência da República. Os 2 candidatos a governador e os 2 candidatos à presidência da República no Brasil são de partidos distintos. Pode acontecer em algum estado da federação que haja talvez algum candidato a governador cujo partido também tenha candidato à presidência da República. Então aqui, por exemplo, se você vai votar lá na urna 99, você vai anular o voto. Estou dando apenas um exemplo. Mas é importante que mesmo diante de tudo isso, o eleitor, embora sejam só 2 números, Alexandre, leve a sua cola ou a Justiça Eleitoral desaconselha a cola? Não, a cola, sem dúvida, facilita. Mas o que se viu no primeiro turno, pessoas levando a cola, porém a cola estava na ordem inversa. Na sequência equivocada. Na sequência inversa dos votos que eram feitos. As pessoas tinham primeiro o número de presidente e assim iam descendo pelos cargos. Quando a votação na urna eletrônica, ela começava agora pelo deputado federal, deputado estadual, e assim na sequência por último presidente. Então são 2 coisas. A cola já não ajudou por estar na ordem errada. E a pessoa acaba não lendo as informações por ficar ansiosa, por pressa, enfim. Acaba não lendo as informações e votando com muita velocidade. Uhum. É importante deixar claro agora a ordem de votação é governador do estado e depois presidente da República. Não tem como o Leandro chegar na sua sessão eleitoral, eu quero votar primeiro para presidente da República. Não, é igual para todo mundo, para todo o território nacional. Primeiro governador, depois presidente da República, né? Exatamente. 2 eleitores fizeram uma reclamação via ata e foi registrado pelo mesário na ata. Uma das pessoas, aí nós do cartório entramos em contato e uma das pessoas, era uma eleitora, ela relatou, eu estava votando para governador e aparecia foto de um candidato a presidente. Ou seja, ela já havia feito o voto para governador, tinha confirmado, já estava no próximo voto para presidente, e aí o candidato a foto que ela gostaria de ver, acabava não aparecendo, ela já havia pulado aquele... Vencida aquela etapa. Então não é um problema da urna, mas sim a velocidade com que a pessoa acaba confirmando os votos sem se dar conta da operação que está fazendo. A urna traz um registro desde o momento da habilitação do eleitor, a hora que foi habilitado, não identifica o eleitor que foi habilitado, mas sim que naquele momento, na hora, minuto e segundo, um eleitor foi habilitado. Então, ela registra a habilitação do eleitor, ela registra a sequência de votos, e o que se vê são pessoas votando o intervalo de tempo do voto para governador e presidente, às vezes menos de 5 segundos. Então, é o tempo da pessoa digitar 2 números, confirmar, e a urna já passa para a confirmação do voto, a gravação daquele conjunto de 6 votos. Então, a pressa do eleitor acabou sendo muito grande para realizar a votação, e as pessoas acabam se equivocando, ou não visualizaram, o tempo de visualização da foto, ele acaba sendo muito curto. E aí, com toda essa disseminação de notícias falsas, a pessoa daqui a pouco chega em casa... Levanta dúvidas. Viu por 2 segundos a foto do candidato, não teve tempo de fixar aquela imagem. Aí escuta a possibilidade de fraude. Na minha urna teve fraude também. Então, muitas vezes são levantamentos levianos das pessoas sobre um processo, sem também fazer uma autocrítica, né, da forma como compareceram à sessão, se teve chance de ver,
os candidatos, teve paciência para ler as informações da urna. É importante que a gente tenha a ciência de que a urna, né, Alexandre, é uma máquina. Ponto, é uma máquina. E se nós não conduzirmos esta máquina, não operacionalizarmos ela corretamente, é claro que ela não vai responder como a gente deveria. Então, o cidadão que chega, ele tem que ter a noção da sequência da votação e ter os números. Daqui a pouco vai digitar outros códigos, pode aparecer outra situação. Então, é uma máquina. Se o comando não for correto, ela também não vai responder corretamente, né? Exatamente. A própria promotora eleitoral, a doutora Cláudia, trouxe o relato, ela estava passando nas sessões eleitorais, e tinha um eleitor que dizia que estava digitando e não aparecia, ele tentava digitar e não aparecia número nenhum, mas o eleitor, ela mesma colocou, o eleitor já estava à frente do nosso tempo, imaginando que a tela da urna fosse touchscreen, como o celular. Ele apertava em cima do campo. Do quadradinho, imaginando que ali iria abrir um teclado, sim, como no celular, mas o teclado está ao lado da urna. Está ao lado da urna. Entende? Então são situações nesse sentido que 47 mil pessoas compareceram às urnas em Farroupilha. 47 mil pessoas. Então, num colégio num número de aptos para votar aqui no município, 55 na ordem de 55 mil, né? Então, é um número grande de pessoas. E sem dúvida, cada pessoa tem uma dedicação diferente com o processo eleitoral, um envolvimento diferente, e que quando chega para votar, nem todos estão com as ideias da mesma clareza e acaba trazendo situações como essa que a gente relata. Certo. Aqui em Farroupilha, bem como em todo o estado, no caso nós temos segundo turno para governador e também para presidente da República, Alexandre. Quando começaram os preparativos para o segundo turno? Logo após o encerramento do primeiro e a confirmação do segundo turno? Sem dúvida, com a disponibilização dos resultados, já começa todo o preparativo da Justiça Eleitoral para o segundo turno. Desde a confirmação da convocação dos mesários, assim como todo o material que foi utilizado na eleição, as urnas, envelopes, enfim, material de escritório, digamos assim, né, administrativo que é disponibilizado para os mesários, todo ele tem que ser revisto, reorganizado para uma nova distribuição. E o nosso prazo, ele acaba sendo mais curto do que no primeiro turno. São 3 semanas, em outras palavras, né? Ou até um pouco menos. E nesse meio tempo, o eleitor que não votou, estava viajando, fora do país, enfim, ele comparece ao cartório para fazer a justificativa. Então, há um fluxo de pessoas... Grande ali no cartório? Pessoas, enfim, tiveram dúvidas ou problemas, mesários que precisam ser substituídos por questões pontuais, entre um turno e outro. Então é um trabalho bem intenso que se concretiza agora no próximo domingo. Certo. Bom, todos os mesários foram convocados, toda aquela equipe, todos aqueles cidadãos que fizeram parte, que trabalharam no primeiro turno, foram convocados para o segundo turno? Havia uma mudança nos preparativos para essa eleição, onde o TRE entendeu que no segundo turno, por ser uma eleição mais simples, poderia ser dispensado o secretário. Então, das 4 pessoas, uma seria dispensada. Uma seria dispensada. Porém, pelo que o primeiro turno apresentou com fila nos locais de votação, demora do eleitor, a alta administração do tribunal entendeu por bem rever essa decisão. Então o cartório teve mais uma tarefa, as 4 pessoas que estariam convocadas, ou das 3 pessoas, a 4ª teve que ser novamente convocada. Então algumas pessoas já não esperavam mais trabalhar, mas conseguiram atender a convocação da Justiça Eleitoral, e outras, porventura, ainda tiveram que ser substituídas. Então, aqui em Farroupilha, um contingente de 684 pessoas convocadas para trabalhar nas 171 sessões eleitorais. Sessões eleitorais. Certo.
Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o painel Eleições 2018, conversando hoje com o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. Na sequência, então, falaremos mais sobre justificativa eleitoral e também orientações para o domingo de eleições aqui no nosso município, o segundo turno com os cidadãos brasileiros e, no caso, gaúchos, indo às urnas novamente para encerrar o processo eleitoral. No domingo estaremos conhecendo o novo presidente da República e também os governadores de estado que foram para o segundo turno. A gente volta em seguida. Eleições 2018, a cobertura da TV Cidade é completa. O consultório Dr. Gelson Bregolin está localizado no centro de Farroupilha e dispõe do atendimento de diversas áreas da odontologia, entre elas o atendimento aos bebês, crianças, adolescentes e gestantes, realizados pela odontopediatra doutora Tássia Tonello. O odontopediatra é o profissional capacitado para tratar, prevenir e conduzir as consultas de forma individualizada, de acordo com a faixa etária e condicionamento de cada paciente. Ao serem realizadas consultas desde cedo, o odontopediatra pode acompanhar desde o nascimento do primeiro dente, crescimento das estruturas da face e a evolução das crianças, além de auxiliar a criar e manter bons hábitos, desmistificando a ideia de que ir ao dentista é algo assustador e contribuindo, assim, para adultos mais conscientes e com saúde bucal. A odontopediatria é o futuro do sorriso. No Mercadão dos Óculos Farroupilha, todo dia e toda hora é sempre especial para você comprar seu óculos de grau ou solar. A sensação do momento é a promoção Comprou, ganhou. Óculos de realidade virtual ou lentes em dobro. Não perca tempo e aproveite. Consulte detalhes da promoção na loja e renove o seu visual. Mercadão dos Óculos Farroupilha, armações e lentes. Ninguém vende mais barato do que a gente. Avenida Júlio de Cacilhos, 852, no centro de Farroupilha. 3261-6320. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A TV Cidade Farroupilha volta, é o programa Painel Eleições 2018, no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET
em Farroupilha, também pelo aplicativo TV Cidade Farroupilha e ainda pelas redes sociais. A TV Cidade engajada na festa da democracia, na eleição no segundo turno, por isso estamos levando ao ar o programa Painel Eleições 2018. O nosso convidado aqui nos estúdios hoje é o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer. Estamos falando sobre os preparativos para o domingo de segundo turno no nosso município, no estado e também em todo o território nacional. Importante colocarmos também, Alexandre, eu gostaria que você utilizasse nesse momento a TV Cidade para passar as orientações gerais para o eleitor, para nós, eleitores que iremos às urnas neste domingo. O que é importante observarmos para que nós possamos também cumprir e auxiliar a Justiça Eleitoral na realização do pleito? Bom, uma informação importante, passar para o eleitor, uma dúvida que muitas pessoas tiveram no primeiro turno, nós já temos 50% do eleitorado com o cadastro biométrico. Mas, mediante um convênio realizado entre o Tribunal Regional Eleitoral e o Instituto Geral de Perícias, foram importadas os dados biométricos da parcela de eleitores que ainda não fez o cadastro biométrico. Então, esses dados, essa importação foi transferida para a urna eletrônica e, em alguns casos, o eleitor ele é convocado a marcar o seu comparecimento através da digital. Então, isso gerou dúvidas. Por mais que se informe os mesários, o eleitor chegava para votar e ficava um pouco espantado, digamos assim, eu não fiz biometria, mas estão pedindo a minha digital. Então, foi decorrente desse convênio, numa tentativa de facilitar agilizar o cadastramento biométrico. Uhum. Nós ainda não temos informações detalhadas como vai ficar o caso dessas pessoas, mas acreditamos que, uma vez confirmada a leitura da digital, sem dúvida haverá a parte de finalização do cadastro biométrico, a confirmação do cadastro biométrico, ele vai se dar de forma mais ágil do que vinha acontecendo até então. Então, a questão da identificação do eleitor, o eleitor pode ter calma e tranquilidade para votar. Ao atender algumas sessões eleitorais antes do início da votação, 15 para as 8 já se via fila na frente do local de votação. Então, claro, sem dúvida, tem eleitores que desejam votar para se deslocar para algum outro local. Mas não precisa apressar tanto também. Mas não precisa apressar, chegou para votar, já tem fila, bom, vai em casa, toma um chimarrão, volta daqui a 15 minutos. Né? Também facilita, porque os mesários estão iniciando o trabalho de votação e já começar com fila também acaba sendo uma situação que deixa todo mundo sob pressão, o eleitor também impaciente e acaba dificultando o processo como um todo. Certo. O que mais é importante ressaltarmos, o horário, todos nós sabemos, é das 8 da manhã até as 17 horas, de forma ininterrupta. É só você chegar na sua sessão eleitoral, documentação para votar. Nós já falamos no primeiro turno. Aquele eleitor que já tem a digital, ou o cadastro biométrico, ele tem a sua fotografia no caderno de votação. Teoricamente, não precisaria levar documento algum. Esse eleitor também pode utilizar o aplicativo no smartphone, que é o e-título, onde tem todas as informações, inclusive fotografia, para apresentar para o mesário. Mas, via de regra, o eleitor, ou o cidadão, sempre tem que andar com um documento de identidade, então não custa. Não é porque temos essa facilidade de ter a foto, dispensá-lo, né? Dispensar o documento com foto, enfim, acaba facilitando o trabalho. Em caso de dúvida, o eleitor deve procurar o cartório. A gente acaba escutando histórias de pessoas que tentaram votar, não acharam sua sessão eleitoral, mas também não procuram o cartório
ou o Disque Eleições, do telefone 148, que o TRE disponibiliza. 148, 148, né? Então, existem canais através dos quais o eleitor deve procurar o cartório. Pessoas que precisam fazer a justificativa do voto e não possuem o número do título de eleitor devem procurar a Justiça Eleitoral. E aí acaba faltando, o mesário também recebe às vezes um eleitor, preenche o formulário com o nome completo da pessoa. Fulano veio justificar e não tinha o título. Bom, então peça que esse eleitor vá até o cartório eleitoral ou ligue para o cartório eleitoral para obter o número do título, para que a justificativa seja feita de forma correta. Lembrando, o eleitor que é de Farroupilha, ele tem obrigação de votar. Todos os formulários, os requerimentos de justificativa que foram recebidos no dia da eleição, o cartório tem o dever de consultar para ver se eles de fato foram processados. E nessa consulta, acabamos encontrando eleitores do próprio município de Farroupilha que não estavam com vontade de votar ou não queriam se deslocar até a sua sessão eleitoral e vão no local mais próximo e fazem a justificativa. Isso não vale. Não vale. Acaba sendo uma falta de informação do mesário, que recebe aquela justificativa, não se dá conta que o eleitor já é do município de Farroupilha. O eleitor erra ao fazer a justificativa dentro do próprio município. Do domicílio eleitoral. E fica, mas eu justifiquei. Não, justificou de forma errada. A justificativa serve única e exclusivamente para o cidadão que estiver fora do seu domicílio eleitoral. Por exemplo, não é o meu caso, mas eu voto em Farroupilha. Suponhamos que eu votasse na cidade de Caxias do Sul e estivesse aqui em Farroupilha, eu posso usar a justificativa eleitoral. Eu me dirigiria a qualquer sessão eleitoral de Farroupilha para pegar o formulário e fazer a justificativa eleitoral. Agora, eu voto em Nova Milano, é o meu caso, voto em Nova Milano. Estou trabalhando na TV Cidade, estou aqui no centro. Eu não posso fazer a justificativa eleitoral porque eu estou dentro da área onde eu resido, onde eu trabalho. Exatamente. Né? Aquele exemplo mais distante, o eleitor da linha Jacinto. Sim. E foi visitar um amigo no desvio Blaut. Ou lá no Caravaggio. Não dá tempo de voltar. Bom, mas faz parte da obrigação. Então, de programa. Se está no Caravaggio, vai até a Forqueta, então já é município de Caxias e justifica. Sim, sim. Deixando bem claro que a justificativa, eu não quero votar, eu não quero comparecer à sessão eleitoral, eu vou fazer uma justificativa. Não, não vale. A justificativa é empregada somente para o caso em que o eleitor, o cidadão, estiver fora do seu domicílio eleitoral. Domicílio não significa bairro, não significa distrito, significa a cidade, o município, né? Exatamente. Claro. Nós fizemos aquele comparativo na outra vez, né, nesses casos da questão do deslocamento do eleitor, e aí tem que ser seguido, né, a pessoa tem que se dar conta também, não fazendo um desserviço para a democracia, né, o voto, de uma certa forma, ele não é obrigatório. Obrigatório é o comparecimento às urnas, mesmo que seja para votar em branco ou anular o voto. Certo. Né, então, se a pessoa está descontente com o processo democrático, mas pelo menos não coloca a carga em cima da justificativa, né? Exatamente. Comparece lá, faz o se apresenta à sessão eleitoral, né? Certo. Alexandre, haverá alguma mudança em termos de estrutura local de votação do que foi o primeiro turno, agora para o segundo turno? Tem alguma mudança pontualizada aqui em Farroupilha? Ou tudo que aconteceu da forma que aconteceu no primeiro turno vai acontecer no segundo turno? Não. Há uma repetição de locais e sessões. De rituais, ok. Até para não confundir o eleitor, não trazer prejuízo nessa questão. A única diferença, como tu comentaste no início do programa, é a questão da quantidade de cargos que estão em disputa. Né? Nós deixamos de ter 6 cargos em disputa. 6, exato. Para termos apenas 2. 2. Na ordem de governador e presidente. Então é a mudança mais significativa. Antes o que se falava, tu falava do equipamento como a urna eletrônica, são equipamentos, mas o programa que é inserido no equipamento é o mesmo para todas as urnas.
Então, todas elas rodam o mesmo programa, da mesma forma. Eventualmente, algum equipamento pode apresentar um travamento, necessitar ser religado ou até substituído? Pode, mas a votação transcorre da mesma forma, porque todos os equipamentos estão com o mesmo programa e vão executar as operações da mesma forma. O movimento no cartório eleitoral de Farroupilha foi intenso no primeiro turno, no dia do primeiro turno, no dia 7 de outubro. Quais foram as principais dúvidas que os eleitores chegaram até o cartório? Olha, é recorrente o caso de pessoas que já fizeram a biometria, receberam um título novo com uma nova sessão eleitoral, perdem o título novo e aí acham o título antigo. Não é uma regra. A intenção, quando se atende um eleitor, é ficar com o título antigo, porque é fornecido um novo documento. Ele é muito parecido. A diferença mais significativa é a identificação biométrica que está escrito ali. Mas as pessoas, nós temos casos de pessoas que fizeram aquele título na década de 80 ou 90, ou mesmo nos anos 2000, e de lá para cá mudaram o bairro de residência. Então, com isso, o sistema oferece um local mais próximo. As pessoas, quando comparecem para fazer o cadastro biométrico, esquecem de trazer o título, ou acham que não é importante levar o título para o cartório. Não se deixa de atender esse eleitor para fazer o cadastro biométrico, mas a orientação é, chegando em casa, descarta o título velho e fica apenas com o novo. E aí, no dia da eleição, as pessoas localizam o título velho e já perderam o novo. Então, isso aconteceu, o caso de pessoas que acabam indo no local errado para votar e acabam comparecendo, ligando para o cartório para confirmar a sua sessão eleitoral. O atendimento aos mesários, ele é bastante intenso no dia da eleição, seja por problemas pontuais, uma tomada na escola que não estava funcionando, às vezes os mesários precisam ser orientados que peguem uma extensão para ligar em outra tomada, enfim. Procedimentos nesses... Mas são diversos casos que vão se repetindo ao longo do dia. Certo. Então, o trabalho do cartório ele é muito intenso, desde as 7 da manhã... Até o encerramento não do horário da votação, até o encerramento da transmissão dos dados, né? Exatamente. Então, desde a geração da zerésima, esse ano o programa, a gravação dos resultados no final, ele se apresentou de uma forma um pouquinho mais lenta. Então, a urna ficou apresentando ali por 5 minutos, gravando os dados. Sim, demorando um pouco mais. Demorando, o mesário imagina, bom, minha urna travou. Deu problema. Mas não, então essas orientações agora no segundo turno, sem dúvida, é uma equipe que já passou uma vez pelo procedimento, que agora na repetição, a tendência é que todo o trabalho vá fluir com muito mais naturalidade. Como está sendo preparada toda a estrutura e também toda a operação por parte da Justiça Eleitoral aqui de Farroupilha para o recebimento das mídias das urnas a partir das 17 horas do dia 28 de outubro, no domingo? Vai novamente ser junto ao prédio do Fórum? No prédio do Fórum, que é um local com mais estrutura, em caso de chuva, enfim, mas tem um saguão mais amplo do que o do cartório, onde a gente consegue dar um escoamento melhor no recebimento dos mesários que estão finalizando o processo de votação, então trazendo até a Justiça Eleitoral os resultados da votação. Então vai ser ali junto ao prédio do Fórum, mesma estrutura que foi no primeiro turno, se repete agora para o segundo turno, é isso, né? Exatamente. Deu muita fila no primeiro turno, deve ter algum horário que sempre forma filas aí dos presidentes e sessões eleitorais levando as mídias das urnas, né? A partir das 17h15, por aí. 17h30, todos os mesários, e nós temos muitas sessões na sede do município. Então, e bairros ao redor, né? Há um gargalo naquele horário. Então, assim como os mesários vão trabalhar com mais tranquilidade, a equipe que cuida do recebimento do material dos mesários também já vai estar com mais fluidez no trabalho. Acredito que conseguirão dar um volume maior
no atendimento dos mesários ali no recebimento do todo o material. Com certeza. Alexandre, te deixo com um minuto final, as tuas considerações finais, ao mesmo tempo em que te agradeço novamente pela presença aqui no programa Painel Eleições na TV Cidade também. Muito obrigado, e o teu recado final ao nosso telespectador. Eu acho que a mensagem final para o eleitor o eleitor pode e deve confiar no sistema eletrônico de votação. É uma tecnologia desenvolvida no país em prol da democracia. Então, todos os procedimentos eles são fiscalizáveis e auditáveis, e o eleitor precisa ter tranquilidade no momento da votação. Entender que primeiro digita o número do candidato, visualizando a foto do candidato, depois ele confirma. A urna traz o barulho, né, aquele sinalzinho sonoro. O sinalzinho sonoro ele é diferente. No primeiro voto ele é mais curto, enquanto no último voto, além de confirmar o voto, ele marca o fim da votação. Mas levando os dois candidatos na ordem correta e tendo tranquilidade, alguns segundos a mais para ler as informações que estão na tela, só depois que o eleitor estiver de acordo com o que está na tela, aperta o confirma. O tempo, por mais que tenha, agora como são só 2 cargos, por mais que exista fila momentaneamente na sessão, o eleitor tem o seu tempo para fazer a votação e sair tranquilo da cabine de votação depois de ter concluído o processo de votação. Com certeza. Alexandre, obrigado. Boa eleição. Para todos nós. Obrigado. Chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, Alexandre Borer, foi o nosso convidado aqui no programa Painel Eleições 2018, apresentando todas as orientações, enfim, nos orientando da melhor forma para que todos nós possamos cumprir com o nosso compromisso, com o nosso dever de nos apresentarmos às sessões eleitorais, cada um a sua sessão eleitoral, nesse domingo, no horário das 8 horas da manhã até às 17 horas, para o segundo turno das eleições 2018, quando estaremos concluindo o calendário eleitoral do ano de 2018 em todo o território nacional. O programa Painel Eleições 2018, a edição de hoje, fica por aqui. Continue na TV Cidade e não esqueça, eleições 2018, na hora do voto, na hora da decisão, a TV Cidade está junto com você, construindo um Brasil melhor.